Encontre o valor de seno de x mais cosseno de y ao quadrado mais cosseno de x mais seno de y ao quadrado, sabendo que x mais y é igual a 30. Essa questão aqui é uma questão bonita, né? E ela é bem confusa, né? Porque observa que aqui, ó, seno de x, seno de y, cosseno de y, cosseno de x. Então, se você não tiver um certo cuidado, você vai se confundir. Vamos resolver isso aqui, pessoal? Vamos resolver os dois? Como é que fica isso aqui, ó? Resolvendo isso aqui. Quadrado do primeiro, seno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de y. Ó, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é cosseno ao quadrado de y. Mais, resolvendo aqui esse aqui agora, ó, quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de x, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o cosseno de x vezes o seno de y, mais o quadrado do segundo. Seno ao quadrado de y. Muito bem. Então, agora o que resta fazer? Você vai ter que organizar as coisas. Eu tenho aqui, ó, pessoal, seno ao quadrado de x e eu tenho aqui, ó, cosseno ao quadrado de x. Eu vou botar esses dois juntos porque eles têm uma certa relação. Você vai já ver do que eu estou falando. Então, aqui, ó, seno ao quadrado de x, eu vou juntar com cosseno ao quadrado de x, beleza? Eu vou, inclusive, colocar entre parênteses, que é para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu também tenho o seguinte, pessoal, ó, eu tenho, ó, seno ao quadrado de y e cosseno ao quadrado de y. Eu vou colocar também aqui entre parênteses. Precisa colocar? Não, eu que estou querendo colocar. Só para separar as coisas. Mais cosseno ao quadrado de y. Na trigonometria, você tem que ter estas artimanhas, tá? Pessoal, aqui eu tenho assim, ó, seno x, cosseno y. Aqui eu tenho cosseno x, seno y. E os dois estão multiplicados por 2, tá? Então, eu vou colocar aqui o 2 em evidência, tá? Eu coloco aqui o 2 em evidência e vou dividir isso aqui por 2. Vai ficar como? Vai ficar seno x cosseno y mais cosseno x seno y. Beleza? Por que eu fiz isso? Olha só. Porque eu sei que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, pela relação fundamental, é igual a 1. Eu sei que o seno ao quadrado de y mais o cosseno ao quadrado de y, pela relação fundamental, também é igual a 1. Ok? E por que eu coloquei isso aqui junto? Pelo seguinte, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Seno x, cosseno y. Cosseno x, seno y. Qual é, né, a fórmula do seno de x mais y? Ó, então, isso aqui vai ser a mesma coisa que seno de x mais y, pessoal. Por quê? Ó, seno x, seno do primeiro, cosseno do segundo. Cosseno do... Aqui, no caso, é porque eu poderia inverter aqui, né? Ó, seno do segundo, cosseno do primeiro. Né? Que só deu uma multiplicaçãozinha, mas é a mesma coisa, tá? Então, eu já encontrei, ó, já consegui simplificar tudo. Aqui, ó, 1 mais 1 dá 2, né? Lógico. Mais 2 vezes seno. Olha aqui uma outra coisa que eu sei, ó. Eu sei que x mais y vale 30. O problema me deu o valor de x mais y. Então, fiquei 2 mais. Pessoal, quem é o seno de 30? Meio. Corta esse com esse. Sobrou 1. 2 mais 1, 3.
Então, a solução desse problema é simplesmente 3. Eu vou recapitular para você entender direitinho o que eu fiz. Resolvi aqui produtos notáveis, 7ª série, temos um curso disso. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Produtos notáveis também, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aí depois que eu fiz isso aqui tudo, aí na trigonometria você tem que ter essa percepção. E é por isso que trigonometria você só aprende mesmo quando você faz exercícios. Porque cada exercício é um jeito diferente. Na trigonometria não adianta somente você decorar a fórmula, né? Vocês têm que saber acrescentar número, tirar número, você tem que fazer umas coisas básicas, né? Então veja só, aqui eu percebi o seguinte, que eu tenho um seno ao quadrado de x e tenho um cosseno ao quadrado de x. Eu juntei os dois. Eu sei que eu tenho um seno ao quadrado de y e um cosseno ao quadrado de y. Juntei os dois. Por quê? Porque seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y também é 1, pela relação fundamental. Quando eu agrupei esses dois aqui, ó, eu percebi que aqui eu encontrei a fórmula da adição, né, de dois arcos no seno. Né? Então, nesse caso aqui, ele me deu x mais y. E outra coisa, quando o problema dá alguma coisa assim para você, é porque pode esperar, né? Já fique atento que você vai precisar, senão ele não daria. Aí ele já me deu aqui esse seno. Ele já me deu, desculpa, esse resultado aqui. X mais y, ele disse que para mim era 30. Então, se foi 30, calculei o seno de 30. O seno de 30 é meio. Aí aqui 1 mais 1, 2. Aqui corta esse com esse. 2 mais 1, 3. Questão bonita essa questão, gosto de questões assim.